Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis e nós estamos resolvendo questões sobre calendários e datas. Vamos agora resolver mais duas questões trabalhando especificamente com os chamados anos bissextos. Então a questão da Consulplan diz assim: em 2004, o último dia do mês de fevereiro caiu no domingo. O próximo ano bissexto, que terá o mês de fevereiro terminando em um domingo, será 2024, 2028, 2032, 2036 e 2040. Muito bem. Então, para a gente poder resolver a questão, e a resolução dela é muito rápida, desde que você tenha estudado a parte teórica, é necessário que a gente tenha uma visão maior um pouquinho dos chamados anos bissextos. Então, eu coloquei uma tabela para você aí, onde eu relacionei anos de 2012 até 2044. Tá? Então, o que eu fiz? Eu selecionei aqui todos os anos bissextos que nós temos nesse período aqui, ó. Então vai de 2012 a 2044. Perfeito? Muito bem. O que nós já estudamos sobre os tais anos bissextos? Primeiro, eles devem ser múltiplos de 4, mas não podem ser múltiplos de 100. Se ele for múltiplo de 4 e múltiplo de 100, ele não é bissexto. Tem uma exceção, aqueles múltiplos de 100 que também são múltiplos de 400. Mas, via de regra, tu vai pegar e verificar. Se ele for múltiplo de 4 e não for múltiplo de 100, ele é bissexto. Ok? Muito bem. Então nós temos ali 2012, 2016, 2024, todos eles são múltiplos de 4 e não são múltiplos de 100. Portanto, são anos bissextos. Uma curiosidade, que nós já falamos na aula passada também, é que os anos bissextos são anos de Olimpíadas. Tá? Então 2020 teria as Olimpíadas de Tóquio, só não vai ter em função de tudo isso pelo qual o mundo está passando, né? Muito bem. Então o que eu quero que você perceba é o seguinte, ó, vamos pegar o início aqui. O ano de 2012, ele começou num domingo. Vamos marcar aqui. Lembrando que ele sempre termina um dia depois. Se ele começa no domingo, ele termina um dia depois, segunda. Se ele começa numa sexta, termina um dia depois, sábado. Se ele começou numa quarta, um dia depois, quinta. Isso é uma característica do ano bissexto, né? Ele sempre joga o término um dia para frente por causa do 29 de fevereiro. Muito bem. Mas olha só que interessante. Domingo, sexta, quarta, segunda, sábado, quinta, terça, domingo. Então, em 2012, ele começou no domingo e isso só veio acontecer em 2040 novamente. Então começou tipo um novo ciclo. Olha só. 2016 começou numa sexta. Isso voltou a acontecer em 2044. Então existe um padrão aí. E é isso que eu quero que você perceba. Se eu pegar o 2040 e descontar o 2012, nós vamos ver que há um intervalo de 28 anos. Se nós pegarmos o 2044 e descontarmos 2016, nós vamos ver que há um intervalo de 28 anos. Ou seja, esse ciclo ele se reinicia a cada 28 anos. Então, se você pegar o calendário de 2012 e você pegar o calendário de 2040, você vai ver que eles são rigorosamente iguais. Eles vão começar no domingo, eles vão terminar numa segunda. Todos os dias de 2012 são rigorosamente iguais ao de 2040. O mesmo acontece com 2016 e 2044. Então, os anos bissextos,
eles se tornam cíclicos, ou seja, eles têm calendários iguais a cada 28 anos. Como é que a gente poderia chegar rapidamente na resposta 28 anos? É só pensar o seguinte: o ano bissexto ocorre a cada 4 anos. O ano bissexto ocorre de 4 em 4. O ano bissexto ocorre de 4 em 4 anos. Muito bem. Como a semana tem 7 dias, se nós pegarmos o 4 e multiplicarmos por 7, nós chegamos no 28. Então, os anos bissextos, eles são cíclicos, apresentam calendários iguais a cada 28 anos. Ora, a questão da Consulplan está dizendo o seguinte: em 2004, o mês de fevereiro caiu no domingo. O último dia do mês de fevereiro caiu no domingo. Ou seja, 29 de fevereiro de 2004 foi um domingo. Ele pergunta: qual é o próximo ano que o mês de fevereiro também vai terminar num domingo? Ora, senhores, é só se você somar 28. E 28 com 4 vai me dar 32. Portanto, o dia 29 de fevereiro de 2032, 29 de fevereiro de 2032, também será um domingo. Perfeito? Então, o calendário dos anos bissextos, eles se repetem a cada 28 anos. Tranquilo, né? Muito bem. Bom, mas antes que a gente passe para a próxima questão, eu quero aproveitar essa tabela que nós temos aqui. Deixa eu apagar tudo isso para a gente poder ficar com a coisa mais clara. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Ó, muita atenção agora. Nós sabemos que os anos bissextos acontecem de 4 em 4 anos, certo? Então eu queria que você percebesse uma coisinha aqui, ó. Quando eu passo de 2012 para 2016, olha só. O ano passa de domingo para sexta-feira. Ou seja, 2012 começou no domingo, 2016 começou numa sexta. Quando eu passo de 2016 para 2020, o ano começou numa quarta. Quando eu passo de 2020 para 2024, o ano começa numa segunda. Então, deixa eu criar uma situação aqui para a gente poder entender melhor. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e assim sucessivamente. Olha só que interessante. O 2012, ele começou num domingo. O 2016 começou numa sexta. Então, houve um recuo de 2 dias. Ele começou num domingo, 2012. O 2016 começou numa sexta. Então, houve um recuo de 2 dias. O 2020 vai recuar 2 dias.
Então ele vai começar numa quarta. Olha aqui. Ele vai começar numa quarta. Então, 2020. 2020, recuando 2 dias, será uma segunda. Então, quer dizer que o 2022, uma segunda, perdão, 2024, uma segunda. Tá aqui, ó. Isso a gente só aprende botando a mão na massa. Isso a gente só aprende tendo uma visão ampla dos anos que estão acontecendo aí. E se o examinador quiser aprofundar conhecimentos, ele vai fazer questões desse tipo. Então vamos tentar tirar uma regrinha geral? Presta bem atenção. Vou tirar uma regrinha geral com vocês aqui. Olha só. Eu vou colocar aqui um ano bissexto e aqui o outro ano bissexto. Consecutivos, tá? Muito bem. À medida que você avança o ano bissexto, à medida que você avança o ano bissexto, os dias recuam 2 dias. Então, por exemplo, 2012, 2016. 2012 começou no domingo. Eu vou recuar 2 dias. Então, de domingo vem para sábado, de sábado vem para sexta. Então, 2016, ele começa na sexta. Se eu avançar um pouquinho mais, digamos que eu coloque aqui 2020. Ora, à medida que os anos avançam, os dias recuam 2 unidades. Então, de sexta para quinta, de quinta para quarta. Portanto, 2020 é uma quarta. 2020 é uma quarta. Fica ligado nessa regrinha. À medida que os anos bissextos avançam, os dias recuam. Recuam 2 unidades. Então, Sérgio, o que você está querendo dizer com recuar? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Recuar é andar para trás. Recuar 2 dias, vem para sexta. Recua 2 dias, vem para quarta. Recua 2 dias, vem para segunda. E é claro que, se você voltar nos anos, os dias se adiantam. Mas grava assim, à medida que eu avanço nos anos, os dias recuam. E a cada ano bissexto que eu avançar, os dias vão recuar 2 dias na semana. Beleza? Então, vamos fazer um exercício que trabalha exatamente com esse conteúdo. Uma questão da Consulplan. Aliás, a Consulplan é campeã em fazer problemas de calendário. E não são problemas simples, não. Simples na maneira de resolver, né? São poucos cálculos, mas exige de você um conhecimento mais aprofundado. Então vamos lá. Ele fala assim: a Márcia e o Mário são irmãos e nasceram ambos no último dia do mês de fevereiro de anos bissextos. Se a Márcia nasceu numa quarta-feira e é 4 anos mais nova que o seu irmão, então o Mário nasceu num... Então, vamos anotar as informações que a questão nos traz. Olha só. Nós temos 2 personagens aí. Nós temos a Márcia. Vamos marcar aqui. Segundo o texto, a Márcia nasceu numa quarta-feira.
e ela é mais nova que o irmão. Ela é mais nova que o Mário. Ele quer saber exatamente isso. Ambos nasceram em 29 de fevereiro. Ambos nasceram em 29 de fevereiro. Só que a Márcia é 4 anos mais nova. Então isso quer dizer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha para a gente poder entender o problema. Se a Márcia é mais nova do que o Mário, e aí é um ponto importante também, que o examinador joga muito com o nervosismo do candidato na hora da prova. Quem é mais nova nasceu depois. Então quer dizer que em ordem, em sequência de nascimento, primeiro vem o Mário e depois vem a Márcia. Ser 4 anos mais nova é nascer depois. Então, seguindo uma ordem cronológica, o Mário nasceu primeiro do que a Márcia. Então, o Mário vem antes do que a Márcia. Segundo o texto, a Márcia nasceu numa quarta-feira. Então, ele quer saber o seguinte: em qual dia da semana nasceu o Mário? Certo? Bom, na questão anterior, eu expliquei uma regra para vocês que utilizava a seguinte comparação. Vamos relembrar aqui, ó. Digamos aqui, eu tenho os anos de 2012, eu tenho aqui os anos de 2016, 2020, 2024. Todos são anos bissextos. Todos são anos bissextos. Muito bem. Vamos admitir que em determinado dia caiu aqui no domingo. Então eu ensinei a regrinha para vocês que dizia o seguinte: à medida que a gente avança nos anos bissextos, os dias da semana vão recuando 2 unidades. Então, se aqui for domingo e eu vou recuar 2 unidades, eu vou vir aqui para sexta. Domingo para sábado, primeira unidade, sábado para sexta, segunda unidade. Vou avançar de novo, então eu vou recuar 2 unidades. Sexta para quinta, quinta para quarta, então aqui será uma quarta. E aqui eu vou recuar 2 unidades. Quarta para terça, terça para segunda. Conclusão. Se aqui é quarta-feira, eu estou rico, presta bem atenção. Se aqui é quarta-feira e o Mário nasceu antes, então ele nasceu numa sexta-feira. Portanto, alternativa letra C. Então, obrigatoriamente, aqui tem que ser uma sexta-feira. Perfeito? À medida que eu avanço nos anos, os dias recuam 2 unidades. Sexta, recuando 2, vira quarta. Questão muito bem feita e só quem estudou esse conteúdo consegue acertar uma questão desse tipo. Precisa ter visto. Não adianta fazer um exercício, né? Você tem que fazer vários exercícios para você ir adquirindo essa habilidade de fazer rapidamente as questões. Certo? Pessoal, não se esqueçam.
www.matematicalogica.com.br. Nossas redes sociais, YouTube/Professor Sérgio Sarquis. Se você gostou da nossa aula, inscreva-se no canal. Deixe seu like, faça um comentário, ative as notificações, porque nós estamos semanalmente postando muito conteúdo para vocês. Lá no nosso Instagram, siga lá no nosso Instagram. Eu coloco lá dicas e questões, eu coloco algumas questões para a gente responder, macetes para responder questões de uma forma mais rápida. Enfim, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga-nos lá no nosso Instagram. E um detalhe muito importante, tá? Muito importante mesmo. O nosso site está provisoriamente sendo passado aqui para o Google. Então, nós estamos provisoriamente com o site lá no Google. Tá? Até que a gente acerte todas as questões da plataforma, eu coloquei a plataforma do nosso site lá no Google. Feito? Espero por vocês para o nosso próximo encontro. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.